Do Fioravante para apresentar as suas ideias. Santo Agostinho diz a Kardec que os pais deveriam observar os seus filhos desde o berço. O Richard Simonetti ele conta uma historinha interessante, porque dentro do folclore que ele coloca, ele nos faz observar os dois extremos opostos com os quais nós convivemos. Diz que um caiçara estava à beira do rio, pescando, e chega um paulista, turista, com todos os seus apetrechos, e põe-se ali também a pescar. Quando observa que o caiçara pega o seu primeiro peixe, guarda, lança o anzol novamente, pega o segundo peixe, guarda-o novamente, enrola todos os seus materiais, e apronta-se para ir embora. O turista não se conforma. Meu amigo, onde é que o senhor vai? Eu vou embora, diz ele. Mas como? Você mal começou, já pegou 2 peixes e já pretende ir embora? E ele disse, ué, eu peguei os peixes que eu vou comer hoje. Para que é que eu preciso continuar pescando se eu como só 2 peixes por dia? E indo embora, o turista, não, vem cá, senta aqui, não é possível, eu vou te ensinar um segredo de vida. Você, em prazo de 6, 8 anos, pode ficar rico. Não diga, disse o caiçara, como é que eu faço isso? Não é difícil. Ao invés de você pescar 1 hora apenas, pesque o dia inteirinho. E ao final do dia, você deverá ter pego 50, 60 peixes. Você come 2 e vende os demais. Bom, e depois? Bom, você ganhando dinheiro, você continua a pescar cada vez mais. Você vai comprar barcos, você vai comprar frigoríficos. Eu te garanto que num prazo de uns 10 anos você está rico. Bom, e depois? Bom, depois você pode fazer o que quiser. Você pode tirar suas férias e ir pescar. Eu falei, mas se é para pescar, para que eu preciso fazer tanto? Já continuo fazendo o que eu quero. Uma história aparentemente folclórica vem demonstrar os 2 extremos com os quais os homens se movimentam. De um lado, a ociosidade absoluta, a falta de perspectiva de vida, a falta de objetivos de vida, mantendo-se apenas na vida por viver. E do outro lado, o homem extremamente exigente, o homem egoísta, o homem que busca enriquecer sem dar tréguas ao seu espírito. Entre estes 2 extremos, nós encontramos a maioria dos homens se movimentando. E entre todos estes homens, alguns de nós estamos nos extremos, mas a maioria de nós está entre estes extremos. Movimenta-se como que por impulso, não participando de um lado nem do outro, mas nem sempre com objetivos definidos. Disse que antigamente os nossos avós educavam-nos com rigidez, educavam-nos de maneira agressiva, mas os psicólogos têm dito que o pai moderno, com todo o preparo que tem, com todas as condições de cultura que tem, mesmo quando sabem o que estão fazendo, não agem com a mesma segurança com que agiam os nossos avós que não sabiam o que estavam fazendo. E esta falta de segurança com que os nossos pais, com que nós como pais agimos, tem deixado os nossos filhos perplexos e sem condições de rumo de vida. Quando nós iniciamos uma viagem,
É natural que o homem organizado programe o seu roteiro de viagem para que, além de não se perder, aproveite os melhores locais, se utilize bem da gasolina, do dinheiro que está gastando, para voltar com o máximo de conhecimentos e de lazer. Mas o que ocorre é que a maioria das pessoas, e no campo da vida nós iniciamos a nossa jornada com poucas programações, falta-nos objetivos definidos de vida, e esta falta de objetivo nós acabamos transferindo para os nossos filhos, que também caminham a esmo, que caminham sem ter certeza daquilo que querem, daquilo que esperam. Quando os pais espíritas descobriram há muitos anos atrás as escolas de evangelização, imaginaram que estariam encontrando ali a solução para os problemas de educação dos seus filhos, e procuraram os evangelizadores ansiosamente, esperando que eles resolvessem os problemas, os dramas vividos em família, principalmente como evangelizadores espíritas, achando que teríamos acesso ao passado desta criança e pudéssemos transformá-lo de um momento para outro. Mas a verdade histórica mostrou diferentes aspectos, que a criança que ia à evangelização não mudava nada ou quase nada em relação ao que era antes de frequentar as escolas de evangelização. E os pais socorrendo-se a nós: mas por que ele continua com os mesmos problemas, as mesmas deficiências, as mesmas brigas e dificuldades? E a observação nos fez entender que cabe aos pais uma parcela tão importante quanto aos filhos, e que não bastaria apenas evangelizar 1 hora por semana os filhos, se muito rapidamente este contexto se perdesse no seio da família. Lembramos-nos, portanto, que deveríamos trabalhar com os pais, e o fizemos, porém de maneira ainda desorganizada. Mas quando começamos a trabalhar mais os pais, nós sentimos que aqueles temas que foram falados pela Maria Alice e pela Dalcler deveriam também ser do conhecimento dos pais, para que eles pudessem entender os seus filhos. Entretanto, eles passaram a compreender os seus filhos, mas a situação ainda assim não mudou muito. E observamos que muitos lares humildes, simples, poderíamos dizer ignorantes, conseguem manter uma estrutura saudável entre os seus filhos. E observando alguns destes lares, vimos que o que mais os filhos querem não é o que os pais sabem, mas o que os pais são. Portanto, mesmo os pais que nada sabem, mas que são, se tornam peças importantíssimas na formação tranquila, no desenvolvimento afetivo e seguro destas crianças. Ora, nós deveríamos passar a desenvolver com os pais, além dos temas de conhecimento da criança, temas que permitissem aos pais se conhecerem, porque em se conhecendo, eles dariam condições psicológicas para que o lar se desenvolvesse em clima de harmonia, e mesmo se fossem mudos, estariam educando os seus filhos. Passamos, portanto, a trabalhar pais, no sentido de educá-los nos temas ligados ao comportamento de si próprios, no relacionamento afetivo, principalmente entre o casal, porque a criança passaria a observar os seus pais com um sorriso mais tranquilo, sem as costumeiras brigas, com mais facilidades para desenvolver e resolver os problemas familiares. O desemprego, os problemas financeiros passariam a ocupar um lugar de menos destaque na vida destes pais, a fim de que eles tornassem a convivência dentro do lar mais agradável. E as crianças que, ao se levantarem, observam os pais juntos, unidos, tomando café, despedindo-se à porta, pequenos detalhes que procuramos passar aos pais, vão sentir-se seguros, porque não correrão o risco de, ao chegar em casa, não encontrar mais um dos dois, porque as brigas acabam consequentemente levando ao desespero e à separação. E o processo continua evoluindo, até que descobrimos ainda num passo adiante, de que é muito difícil uma criatura conseguir amar e respeitar os outros, se não ama e não respeita a si próprio. Então começamos a desenvolver temas
aonde os pais passariam a ter mais autoconsideração por si próprios, a se analisar melhor, a gostar mais de si, a suportar com mais tranquilidade as dificuldades da vida, a preparar-se melhor, não só espiritual como fisicamente, cuidando melhor de sua saúde e de sua aparência, no intuito de agradar e satisfazer as pessoas com as quais ela convive. E isto lhe deu uma satisfação e uma alegria maior de vida. O desenvolvimento de todo este processo, que levou 10 a 15 anos de observação, permite-nos, através destes cursos todos arrolados pela Maria Alice, que hoje nós tenhamos um grupo de pais, numa porcentagem alta, satisfeitos com o desenvolvimento deste trabalho. Ainda o ano passado, um pai nos procurou e disse que no início em que ia à federação, ia às reuniões dos pais porque não tinham onde ficar, e ao levar os seus filhos para a escola, participava também das reuniões de pais, mas que de alguns anos para cá estas reuniões têm se tornado tão úteis para a sua vida que o seu filho já não precisa mais dele para ir à federação, mas ele continua indo, porque ele vê como objetivo educativo as reuniões de pais. Então, este sentido nos encheu de coragem, de vontade e, acima de tudo, da certeza de que encarar o trabalho de evangelização separadamente ou em níveis diferentes do trabalho dos pais no sentido educativo é falhar pela base. Hoje nós chegamos a acreditar que o trabalho na área de infância, juventude e mocidade da federação, poderíamos, de maneira até atrevida, dizer que é o trabalho da família e não mais apenas de infância, juventude e mocidade, porque é um trabalho que engloba todo o relacionamento familiar. Portanto, nós trabalhamos na evangelização da família e não mais especificamente da criança, do jovem e do moço. Entretanto, o que nós vimos observando em todos estes anos trabalhando junto ao Centro Espírita é que a Casa Espírita, excessivamente preocupada com os trabalhos tradicionais da casa, os trabalhos mediúnicos, a assistência social, os trabalhos de estudos, trabalhos úteis e indispensáveis, nós reconhecemos, tem deixado sempre em segundo plano e perdido este maravilhoso filão que se apresenta de trabalho, relegando aos jovens a evangelização das crianças, e a alguns poucos que se aventuram a trabalhar com os pais, como se aquele fosse um trabalho para tapar buracos apenas. Está sobrando um horário, vão conversar com os pais algumas coisas. Já tivemos oportunidade de nos dizerem, convidando-nos para uma reunião de pais, o que é que vocês querem que nós falemos? Qual o tema? Ah, fala qualquer coisa lá. Como se os pais estivessem sendo educados apenas nas aulas mediúnicas, como se a doutrina espírita cerceasse o conhecimento apenas no conhecimento doutrinário. Puro engano e desconhecimento da doutrina, porque o preparo e a educação do espírito se faz no sentido amplo e total, e a psicologia está aí a serviço do homem para ser da maneira mais simples possível, traduzida aos pais, para que eles traduzam em atos dentro de sua casa. E o que é que fazem os expositores de reuniões de pais? São tradutores em linguagem simples e acessível destas dificuldades de relacionamento que existe entre o casal e que acaba consequentemente ferindo o desenvolvimento natural e tranquilo das crianças. De nada nos vale grandes conceitos de psicologia, excelentes escolas e professores para os nossos filhos. De nada nos vale selecionarmos os programas de televisão se nós temos uma riqueza imensa para falar aos filhos e uma pobreza muito grande para oferecer em gestos, em atos, às nossas crianças. A educação se faz pelo que somos e não pelo que parecemos ser, e muito menos pelo que dizemos. E o ser é dificílimo, e as escolas de pais, e o Centro Espírita moderno e atual deve estar preparado para esta tarefa, porque senão pecará pela base. Há de chorar amargamente os dirigentes de casas espíritas, quando um dia perceberem
a grande oportunidade que tiveram de fornecer às novas gerações a oportunidade de conviver em lares mais equilibrados. Ainda ontem, o nosso orador Raul Teixeira dizia que, assistindo uma palestra ou uma entrevista em Nova York, ouviu quando um dirigente religioso dizia a respeito do aborto, dizia o seguinte: se as crianças conseguirem escapar de suas mães, o Estado cuidará delas. Este é, lamentavelmente, uma das situações mais terríveis que as gerações passam. E a doutrina espírita vem ensinando aos pais o respeito que se deve à vida. Mas não é apenas o respeito ao direito de nascer, é o respeito ao direito de se educar que nós não estamos dando para as crianças. E as casas espíritas, na maioria, continuam tradicionalmente mantendo, crescendo nos seus trabalhos doutrinários. E a evangelização da infância e a educação dos pais está geralmente relegado a um segundo plano, a uma segunda tarefa. Cabe ao dirigente espírita não somente permitir que estes trabalhos se desenvolvam em suas casas, cabe ao dirigente espírita frequentar os cursos para pais, porque isto nós não observamos em casa nenhuma, com raríssimas exceções que eu nem sequer as conheço. Cabe aos dirigentes conhecer o que é que se faz com as crianças que frequentam a sua casa e frequentarem as escolas de pais, porque acima de dirigentes de centros, possivelmente sejam pais. E além de estarem servindo de modelo aos jovens que frequentam sua casa, servem de modelo aos seus filhos, que os observam ausentes deste preparo. Quão frequentemente nós ouvimos lamentações dos filhos de espíritas porque não percebem no comportamento deles, percebem a falta de conhecimento que têm das necessidades do adolescente e das necessidades dos jovens. Portanto, é responsabilidade dos dirigentes das casas espíritas não conhecerem superficialmente, mas conhecerem e frequentarem estes cursos também. Nós, quase já ao encerramento, para que não haja, portanto, este cansaço maior, sabemos que as casas espíritas, elas não estão sempre preparadas para este trabalho. E colocamos naturalmente à disposição de todos vocês a possibilidade de conhecerem estes cursos. Cláudio e Isabel eram jovens, porém casados e com um filho de 15 anos. Mas, de repente, começaram a descobrir este jovem. Começaram a descobrir porque ele, que fora até aquele instante um rapaz equilibrado, tranquilo, começou a apresentar sinais de irritação, nervosismo, de falta de disciplina e até falta de objetivos de vida. Correram desesperados a um psicólogo, ansiando encontrar o socorro e o milagre para resolver o problema do seu adolescente. E ao final de muitas sessões, o psicólogo havia chegado à conclusão de que este pai, materialmente eficiente, preocupadíssimo com a segurança material de seu lar, permitiu que o seu filho crescesse frequentando as melhores escolas, mas em função disto permaneceu muito pouco ao seu lado. E esta criança, que trazia naturalmente um espírito mais equilibrado, conseguiu guiar-se pela companhia da mãe, também um tanto distante dele, até os 15 anos, quando viu-se em grandes conflitos e não podendo mais suportar-se sozinho. O psicólogo simplesmente disse a estes pais que na infância desta criança faltou-lhe um modelo. E nós queremos, somente para encerrar, lembrá-los de que qualquer nave, qualquer veículo que não tenha um ponto de referência, que não tenha um referencial para se guiar, girará em círculos até que um dia, desesperado, desapareça.
As crianças que crescem sem um referencial de vida, sem um modelo para se guiarem, independente do que estes pais dizem, esta criança girará em círculos e dificilmente, só se for um espírito muito forte, muito preparado, o que acredito que não são nossos filhos, não é? Que estão cheios de problemas, eles também se perderão. Nada na vida se faz sem que haja um referencial e um modelo. E neste instante nos lembramos de uma frase que íamos até fixar, mas houve mais uma falhinha técnica e nós não pudemos... já está fixado? Desculpem a falha minha. A frase diz o seguinte: Pai, cuida dos passos que dás na vida, porque há uns pezinhos que te seguirão. Esta referência indica-nos de que a falta de um referencial e a falta de um modelo fará com que os filhos, no momento necessário, não encontrem firmeza em suas atitudes e confundam até o próprio sexo em que vivem por não terem nunca observado e diferenciado entre pai e mãe as funções e os deveres que lhes cabiam dentro da sociedade. É necessário, portanto, que nós tenhamos este cuidado. E o nosso objetivo neste instante é alertá-los para que a Casa Espírita hoje esteja, e algumas que estão preparadas, para dar a todas as casas espíritas as condições de transformarmos o centro espírita de hospital que é até hoje, porque busca-se em grande quantidade o centro espírita para solucionar seu problema de saúde, problemas emocionais. Portanto, a Casa Espírita ainda hoje é um hospital, e muitas vezes um hospital psiquiátrico, mas tenho certeza e prognostico que futuramente a Casa Espírita, muito menos do que um hospital, será isto sim um educandário, onde as pessoas se dirigirão para se educar. E neste instante nós poderemos tranquilamente desenvolver os nossos trabalhos no campo da educação, desde a infância até a velhice, sabendo que estaremos cumprindo fielmente os princípios que Kardec nos deixou. Espíritas, amai-vos, e espíritas, instruí-vos. Muito obrigado.